ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Boa tarde a todos, todas e todes. É com um imenso prazer que nós damos início a mais um encontro do Fórum Paulista de EJA. Hoje é um dia muito especial para a gente. Nós vamos conversar a respeito das contribuições do MOVA na luta pelo direito à educação. Esse é o nosso tema, né? A gente colocou um subtítulo que é Hora de nos movermos juntos com Paulo Freire. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos iniciar. Temos hoje 3 ilustres convidadas, que são Silvia Teles, Iraci Ferreira Leite e Maria Alice Zacarias, que serão devidamente apresentadas daqui a pouquinho. Mas para a gente, como é de praxe, nós sempre iniciamos com a apresentação, uma apresentação cultural, para a gente marcar o nosso fórum, o nosso encontro. Então, para a gente dar início, eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi feito coletivamente com educandos e educandas do MOVA e também educadores e educadoras, e a gente vai assistir, então, porque ele já faz parte das comemorações aí do centenário Paulo Freire. Oi, 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 oi. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire pra sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura, tornar-se um cidadão que transforma, que fala de política, que critica, que faz revolução. Vamos ler, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire pra sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura, tornar-se um cidadão que transforma, que fala de política, que critica, que faz revolução. Oi, 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 fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire pra sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura, tornar-se cidadão que transforma, que fala de política, que critica, que faz revolução. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo,
Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Então, para dar início ao nosso encontro de hoje, que tem por tema as contribuições do MOVA na luta pelo direito à educação, hora de nos movermos juntos, com Paulo Freire. Eu gostaria de começar lendo rapidamente um poema de um querido companheiro do MOVA São Paulo, que é o nosso querido Adão Alves de Souza, que tem o codinome de Anesino Sandice. Então, com licença, eu vou ler esse poema pensando na situação que a gente está vivendo atualmente e que eu acho que a gente não pode iniciar um fórum popular sem considerar o que a gente está vivendo nesse momento. Meu coração calado, aquele que nunca se cala, entre tuns do bumbo, um bumbo mudo protesta. O mudo protesto do bumbo, músculos silenciosos bombeiam. Um líquido vermelho que corre, ainda que líquido circule, o som já não ecoa, mudo. O ausente som cardíaco faz eco às lágrimas das casas onde vidas se foram. Dói a dor da incapacidade, dói a dor da ausência, dói a dor da inação. O que mais dói, na verdade, é saber da criminosa inação. Anesino Sandice. Então, para abrir o nosso trabalho, eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos atualmente com mais de 3.000 mortes diárias devido à pandemia de Covid-19, e a gente não pode ignorar isso. Então, a gente se solidariza com as famílias, mas a gente também entende, como um fórum popular, que existem muitas medidas que deveriam ser tomadas para que a gente não tivesse chegado no estado que a gente chegou, né? Então, eu começo com esse poema para falar a respeito disso. A intenção da gente fazer essa discussão hoje é discutir o MOVA, passado, presente e futuro, né? Mas pensando no futuro bem na perspectiva freiriana, né? Em um dos livros dele, que é o Pedagogia da Indignação, ele diz que o futuro não nos faz, nós é que nos refazemos na luta para fazer o futuro. Então, é pensando nisso que eu queria seguir aqui a nossa conversa, porque a EJA, o MOVA é parte da EJA, e a gente tem muita coisa para dividir. Os sujeitos da EJA são múltiplos, e todos estão em todas as modalidades, todas as possibilidades da EJA. Então, não faz sentido a gente se separar. É importante que a gente continue todo mundo junto.
Para isso, eu vou trazer para vocês as nossas convidadas, vou apresentá-las e depois a gente vai seguir com as falas de uma de cada vez, evidentemente. Sejam bem-vindas. Para esse nosso encontro, nós convidamos a queridíssima Silvia Telles para fazer uma fala a respeito do Mova São Paulo. A Silvia é integrante da equipe central do Mova São Paulo na gestão do Paulo Freire, professora especialista em educação de jovens e adultos, participou dos projetos Mova São Paulo, Mova Diadema, Mova Santo André, Mova Guarulhos, dentre outros projetos de educação de jovens e adultos. Depois nós falaremos com a nossa querida companheira de luta, Iraci Ferreira Leite, que é educadora popular, membro da coordenação de do Fórum Municipal de Mova São Paulo, formada em pedagogia, atuou nas redes estadual e municipal de educação e é coordenadora do Mova São Paulo. E também ouviremos a Maria Alice Zacarias, coordenadora do Mova São Carlos, professora da Rede Municipal de Ensino. Sejam bem-vindas a esse encontro. A gente pode combinar por volta de 20, 30 minutos. Se vocês, eu vou avisando vocês à medida que o tempo for passando, tá bom? E, ao final, a gente se encontra novamente para responder as perguntas que surgirem no nosso chat, ok? Muito obrigada. Então, agora, eu vou chamar para a nossa conversa, vou deixar para a nossa conversa a nossa querida Silvia Telles. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer receber você, Silvia, aqui no Fórum Paulista de EJA. E a gente gostaria, então, de abrir essa fala com muito carinho e passar a fala para a Silvia, para vocês serem brindados com todo o conhecimento que ela nos traz a respeito da experiência dela com o Mova São Paulo. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, boa tarde. É com muito prazer que eu recebo o convite de vocês estarem aqui presentes no fórum. Vai ser muito bom conversar com vocês todos, ainda mais nesses 100 anos de Paulo Freire, é uma honra. Bem, dado o título, o tema do nosso encontro, eu posso dizer que em 89 nós tínhamos em torno de 1 milhão de pessoas analfabetas na cidade de São Paulo e mais de 2,5 milhões de pessoas sem escolaridade até a 4ª série, até o 4º ano, né, do ensino fundamental. Era um dado gritante, é um dado que ainda é muito gritante para nós, mas era um grande desafio para todos nós que estávamos assumindo a Prefeitura de São Paulo. O Mova, então, ele tinha que ter esse papel, ele tinha o objetivo de lutar pelo direito à educação. Era uma tarefa que se impunha a todos nós, do Partido dos Trabalhadores, naquele momento. Nesse momento, a gente já tinha um programa, é bom, né, lembrar, recordar e viver, a gente já tinha um programa de educação de adultos na prefeitura, que era o EDA, Educação de Adultos, que era, na verdade, não era da Secretaria de Educação nesse momento, era ainda da Secretaria do Bem-Estar Social. Um programa que resistiu a uma educação conservadora, que foi o Mobral, ela é fruto do Mobral, mas que resistiu, que brigou, que lutou por uma educação progressista e que já estava desvinculada do Mobral nesse momento. Então, tínhamos muitos companheiros, que temos até hoje, aliás, ainda muitos companheiros de lá. Eu, inclusive, sou filha da educação de adultos, né? Trabalhava no Campo Limpo nessa época. Mas também tínhamos, por outro lado, fora do aparelho estatal, os movimentos populares, que tinham uma longa data de trabalho com os movimentos populares. Não foi em 1989 que os movimentos começaram a atuar no Mova. Os movimentos tinham uma experiência e um trabalho de luta muito grande. Tinham movimentos que vinham da década de 60, inclusive. Vila Remo, por exemplo, o movimento da Vila Remo, ele inicia em 68, em plena ditadura, AI-5. Esses vão se desdobrando em outros movimentos, mas tem toda uma história de luta na Zona Leste, na Zona Sul. Perdão, não estou bem de voz. Então,
nós tínhamos um programa de dentro da prefeitura, mas nós tínhamos também todo um trabalho, uma experiência importante, um acúmulo de experiência importante nos movimentos populares. Nesse momento em que nós ganhamos a prefeitura, no final de 88, antes de iniciar a gestão do Paulo Freire, os movimentos já começaram a se organizar para pensar num projeto em parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Educação. E também Paulo Freire e o Pedro Pontual, educador popular de longa trajetória também no movimento popular, começaram a pensar num projeto com a participação dos movimentos. Então, ambos os lados estavam preocupados com a questão e estavam já elaborando uma proposta de um trabalho coletivo em que pudesse finalmente, né, colocar num âmbito maior um projeto de educação de jovens e adultos voltado para a população da cidade. Bem, fiz referência aos movimentos da Zona Leste, da Zona Sul, mas em todos os lugares da cidade, é bom que se diga, na Zona Oeste, por exemplo, Salparta, o CEPAF da Zona Sul, o CEMI da Zona Leste, a da Santa Casa, né? Vários movimentos. Na verdade, eu tenho até hoje, se alguém precisar, aliás, os projetos dos movimentos, né? Toda essa participação está documentada nos projetos que os movimentos elaboravam ao ingressar no MOVA. Para ingressar no MOVA, era preciso elaborar um projeto, né, em que constasse a história do movimento, a participação do movimento, que um dos quesitos era estar atuando com o movimento popular, era um dos quesitos para participar do MOVA, da prefeitura poder fazer parceria, convênio com as entidades. Para nós, nos era muito caro o fato do movimento ter experiência, né? Esse acúmulo do movimento, essa experiência, muitos de nós conhecíamos, mas através da nossa experiência, principalmente do programa de educação de adultos, que trabalhava muito com entidades diretas, ligadas direto com o movimento popular. Mas a gente nunca fez junto mesmo com eles. Aprender com eles foi uma tarefa, vamos dizer, árdua, conflituosa em alguns momentos, mas que nos ensinou muito, muito nessa tarefa toda. No início, para a gente poder elaborar o projeto, o primeiro passo que foi dado foi a constituição do Fórum MOVA. Na verdade, o Fórum Municipal, que foi o fórum, a instância do movimento. Logo em seguida, é criado o Fórum MOVA, que é Secretaria e Movimento, e com o passar do tempo, o crescer do projeto, foram criados os fóruns regionais. Foi nesse espaço que foi criado, foi elaborado, pensado, refletido, discutido 1000 vezes, um documento fundamental para nós, que foi a Carta de Princípios do MOVA. A Carta de Princípios, o Fórum, que são pilares na construção do MOVA. O Fórum, porque tudo se discutia no Fórum Municipal, os movimentos discutiam, se organizavam, para depois poder vir para o Fórum MOVA, que era junto com a Secretaria. A Secretaria também, lógico, que discutia internamente para ir para o Fórum MOVA. Então, ambos os lados se organizavam para poder discutir, né, para construir o MOVA. O MOVA foi praticamente construído a 4 mãos simbolicamente, né? Os 2 braços da secretaria e as 2 mãos no movimento. Nós discutimos a verba, discutimos como deveriam ser os convênios, discutimos o projeto político-pedagógico, a formação inicial, a formação permanente. Nós era um casalzinho bem afinado. Lógico que inicialmente nós tivemos trombadas, tivemos
E internamente também, entre o movimento também. Era a primeira vez que nós estávamos trabalhando junto. O movimento também estava se conhecendo, as várias entidades trabalhando junto. Também era pela primeira vez que isso estava acontecendo. E nós, da Secretaria, vínhamos de vários projetos diferentes de educação de adultos, também estávamos conhecendo. Então, era algo muito novo para todos nós. E era natural, com todas as nossas diferenças, ter conflitos, terem debates acaloradíssimos. Dá licença. Isso tudo fez parte de uma trajetória que trouxe muito crescimento para todos nós. Eu diria que um dos grandes nós para nós, MOVA, foi construir junto, né? Foi aprender, saber, acho que, não sei, muitos deviam saber, mas a maioria aprendeu a fazer junto. Nós aprendemos juntos, a fazer juntos. Né? Isso é uma marca, eu acho que é uma marca e deve ser uma marca para vocês até hoje. Para nós, apesar da tensão, de alguns embates difíceis, foi assim que a gente aprendeu a fazer junto. Acho que essa é a nossa palavra-chave, participação. Nós realmente construímos os fóruns, construímos uma carta de princípio e daí construímos um projeto político-pedagógico, com as várias mãos, e também com a participação do Programa de Educação de Adultos. Nós tínhamos representantes do Programa de Educação de Adultos trabalhando junto, porque o MOVA sempre, eu penso, o MOVA deve ser sempre analisado junto com a educação de jovens e adultos. Ele foi uma das 4 prioridades, junto com o EDA, uma das 4 prioridades da Secretaria de Educação. Era acesso, né, democratização ao acesso, todo mundo na escola, era gestão democrática e era uma nova qualidade de ensino, junto com a educação de jovens e adultos. Primeira vez que uma administração pública coloca a educação de jovens e adultos nesse patamar, nessa importância das políticas públicas municipais, estaduais, o MOVA, a educação de jovens e adultos realmente ocupou um lugar que merece, procurando resgatar uma dívida que nós temos com os jovens e adultos que não tiveram direito a estudar. Bem, constituindo-se enquanto fórum, enquanto um projeto e convênios sendo firmados, nós passamos para a proposta político-pedagógica feita em parceria. Quero dizer para vocês que nem tudo foram flores, por isso que a gente fala tanto dos conflitos e das relações tensas. Eu quero dizer que, no início, nossa proposta era fazer junto, mas nem sempre a gente fez bem junto. Assim como o movimento se organizava e vinha para a Secretaria com algumas propostas, nós, da Secretaria de Educação, muitas vezes, nos víamos na responsabilidade de levar uma proposta de formação para eles, quando, na verdade, a expectativa era nós estarmos elaborando junto a proposta. Então, não é assim que desde o começo a gente conseguiu fazer junto. Não, o movimento chegou uma hora e falou assim, mas um pouquinho só. Esse fazer junto, você já vem com um programinha pronto, com um planejamento pronto, e quando que a gente vai fazer junto? Foi depois de muitas discussões, muitos desencontros, vamos dizer, que a gente começou a perceber o quanto a gente não estava fazendo com, porque fazer para, fazer pelo, era o que a gente tinha aprendido até o dia anterior. A gente tinha um discurso de fazer com, mas a gente ainda não sabia fazer com. E foi botando a mão na massa e foi participando e foi ouvindo o movimento e o movimento nos ouvindo e junto construindo, e que a gente aprendeu a fazer a formação permanente e a formação inicial. Eu estou colocando já, não era para ter falado dos conflitos depois, mas eu já estou colocando alguns nós que a gente teve, que eu acabo de falar da participação junta, dessa construção coletiva. Outra dificuldade que nós tínhamos e que foi
no início, no meio, a gente demorou uns 2 anos para digerir bem essa questão, foi o preconceito que o movimento tinha com o programa de educação de jovens e adultos, porque assim, tinha-se uma concepção que de dentro do Estado a formação sempre seria conservadora, que o Estado é para manter, né, uma sociedade que está aí posta, assim como o EDA, os educadores de educação de jovens e adultos, que estavam na Secretaria de Bem-Estar Social, já estavam passando para a Secretaria de Educação, tinham um preconceito, e eu acho que às vezes existe ainda um preconceito, pela conversa com alguns educadores que eu mantenho até hoje, existe um preconceito em relação aos educadores populares, que eles não têm uma formação para dar aula, né, uma formação nos cursos de pedagogia em nível de 3º grau, portanto, eles não têm essa competência técnica para dar aula, que eles são tidos, né, chamados normalmente de professores leigos, né, que, aliás, a palavra educador leigo, professor leigo, já denota um preconceito, até porque eu queria discutir o que é leigo, né? Gostaria, em outra oportunidade, de discutir o que é leigo, mas tinha esse preconceito, esse mesmo conceito entre os educadores de ambos os lados. Isso acirrou muitas vezes o debate, isso influenciou muito a nossa trajetória, isso marcou muito a nossa trajetória. Isso provocou várias discussões, vários embates. Até para dizer para vocês que dentro da secretaria nós também éramos diferentes, não era tudo igualzinho, né? Não pensávamos tudo igualzinho. Ainda bem, aliás. Nós tínhamos divergências em relação a isso. Nós tivemos muitos companheiros, muitos colegas de trabalho que eram contra o morro, que eram contra o professor, que não tinha formação de pedagogia, por exemplo, para dar aula. Então, isso existia e não se reconhecia o saber popular. Saber popular é bom, o movimento é bom para lutar, é bom para brigar por matrícula, pelo acesso à escola, por uma gestão democrática, por uma nova qualidade, enfim, mas não para o fazer. O fazer somos nós que nos formamos na universidade para poder dar aula. Então, existia muito esse debate. Também tinha uma outra posição, que essa sim eu considerava e considero até hoje. Por exemplo, em Santo André, quando eu estive no Morro de Santo André, algumas professoras colocavam esse embate, e não era preconceito contra o educador popular, de forma alguma, era preocupação que o movimento, ao dar aula, ele se aprofundasse tanto nesse ato de dar aula, que ele acabava por deixar de participar um pouco do movimento e perdia essa qualidade de enfrentar, né, as brigas que um movimento popular tem por natureza, né, pelo seu papel princípio. E realmente isso aconteceu em alguns lugares, né, na medida em que você vai entrando numa outra seara, que é como alfabetizar, é você estudar linguística, construtivismo, a teoria do conhecimento, de como o aluno aprende, você não tem tempo para ir fazer as lutas no movimento social. E com isso você vai se afastando do seu papel enquanto participante de um movimento, de uma luta pela educação. Por um lado, qualifica, eu queria ressaltar que por um lado qualifica. Essa é uma questão que tem, no mínimo, 2 lados. Por um lado, nós defendemos que, na medida em que as pessoas dessem aula, elas entenderiam mais de alfabetização e conseguiriam brigar melhor por uma educação de qualidade. Qual educação de qualidade nós queríamos?
o movimento, ao participar, e os alunos, ao se alfabetizarem, o movimento, participando dessa aluna, eles poderiam participar com uma melhor qualidade nos conselhos de escola, por exemplo. Né? Muitas vezes, os educadores não deixam nem a parcela da comunidade, ninguém da comunidade fala muito dentro dos conselhos. Né? Quem é professor e quem participou, é mais atuante dentro dos conselhos de escola, sabe que a comunidade fala pouco. Né? Tem pouco espaço, não é que ela fala pouco, ela tem pouco espaço para falar. Que nós, que somos formados, nós chegamos dentro da escola, você fica quietinho, quem entende de educação sou eu, e são os especialistas, os professores é que falam nos conselhos de escola. Eu não estou querendo generalizar, não estou dizendo que isso é preponderante, mas isso existe, eu participei de muitos conselhos, ouvi isso, e eu muitas vezes devo ter sido também arrogante ao mostrar os meus conhecimentos para a comunidade, a gente às vezes percebe, mas nós temos um lugar de fala diferenciado dentro do conselho de escola. O fato dos educadores, do movimento popular estar dentro de uma sala de alfabetização e conhecer melhor como é que se dá esse processo, o qualifica de participar melhor dos conselhos e na comunidade. Ele tem outra forma de enxergar e obtém outros vínculos, outras formas de se relacionar com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante que se diga. Por outro lado, ele pode também se distanciar do papel de militante dentro do movimento. Acho que nunca tem um lado só nessa história, né? E eu acho que é bom a gente refletir a nossa participação, e é bom a gente perceber a importância dessa participação. Né? Por mais que tenha, às vezes, conflito, eu acho que é na participação que a gente encontra as saídas, é na participação, é no coletivo que a gente encontra as saídas, sozinhos a gente não caminha. Bem, essa é a minha visão, acho que de mundo, inclusive. Né? Você vai encontrar saídas no coletivo, mais do que nunca, mais do que nunca. Então, esse preconceito existiu, esse preconceito gerou muitos embates. Eu quero dizer que teve um momento mágico na nossa história. Quando a briga já estava muito acirrada entre MOVA e entre Educação de Jovens e Adultos, dentro da prefeitura. Foram os congressos da Secretaria Municipal de Educação. Nós tivemos 2 grandes congressos, que foi no Anhembi. Nesse congresso tinha tal da troca de historinha. Então, o MOVA ia trazer as suas experiências, e nós super incentivamos para que os professores de EDA assistissem às experiências do MOVA, assim como os professores de EDA apresentaram o seu trabalho para o MOVA. Então, tinham rodas de troca de experiências. E foi desse momento que um ficou conhecendo o outro. Não foi numa pura apresentação, nos debates sobre o programa, mas foi apresentando o seu trabalho. Foi aí que um começou a mostrar para a cara do um percebeu o outro, que os processos e a concepção de educação, se não era a mesma, era muito próxima, ou com os mesmos objetivos, podiam ter formas diferentes, mas o objetivo, os princípios, eram os mesmos de uma educação libertadora. Todos nós, ou a grande maioria, vamos assim dizer, bebia de uma fonte freiriana, tinham concepções de uma educação emancipadora. Aí abaixou um pouquinho, né, as nossas defesas, e começamos a interagir, começamos a trocar experiências e construímos muitas coisas juntos. Inclusive tivemos produções escritas juntos, fomos acolhidos melhor nas regiões onde tinha educação de adultos e vice-versa. O programa de educação de adultos também foi muito bem acolhido pelo MOVA na região, porque tudo acontece mesmo na região, não na Vila Paulista. Na Paulista nós temos boas discussões coletivas, mas é indo lá na sala de aula, na região, é que a gente vê o que acontece de fato.
Para isso foram realizados muitos estudos do meio, enfim, muitos projetos pedagógicos, muitas ações pedagógicas importantíssimas entre os dois programas. E nos seus devidos programas também. Eu fico muito preocupada com o tempo, né? Então, eu elenquei essas questões que eu achei mais importante, que é o preconceito né, que existia e que existe até hoje, não vou dizer dentro do MOVA, mas existe muito esse preconceito. Isso é uma questão quase pessoal minha, de brigar pelo saber popular, né? Porque não dentro da educação de adultos, que eu acho que isso já está bem diferente, mas os professores, a população, muitas vezes, não reconhecem o saber popular. Eu não estou dizendo, eu não vou dizer que não tem muitos conhecimentos a serem revistos, que a gente não tem que aproveitar. Não. Eu estou dizendo que tem muita produção, muito conhecimento prático, que deve ser validado, que é validado, aliás, é comprovado, não de forma científica, mas que é comprovado na prática. Assim como também tem muito conhecimento nosso, que estudamos em faculdade, tudo isso, que a gente também fala bobagem, a gente também não vai a fundo em algumas fontes, não estuda devidamente. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, às vezes, para pensar e refletir mais sobre o que é o saber popular. Eu acho que o MOVA foi um grande aprendizado nesse sentido, para mim em especial. Eu queria só ressaltar assim, que para entrar no MOVA, eu acho que eu falei no começo, depois eu fiz um corte. O movimento tinha, eles mesmos, as 14 entidades que iniciaram, pensaram o projeto em junho, construíram esse projeto, eles, um dos quesitos para entrar no MOVA era elaborar um projeto. E neste projeto, faltou dizer que ele tinha que ser discutido dentro do fórum. Então, assim, não existe uma censura, não existe barrar algum movimento, mas tinha que ser comprovado que os movimentos tinham atuação e iam atuar em alfabetização dentro de uma carta de princípios. Portanto, foi o fórum, né, a atuação do fórum, e foi a carta de princípios que deram suporte para a gente manter uma concepção que a gente criou coletivamente no MOVA. Foi ele que sustentou, foi ele que fez a gente resistir durante o tempo todo e brigar pelo projeto. Né? Ele é fundamental para dar norte no nosso trabalho, para assegurar o trabalho que a gente se propôs. Né? Nós não queríamos uma camisa de força. Aliás, a gente era tão contra a educação bancária, era só o que faltava, a gente fazer um projetinho pedagógico e impor para todos os movimentos o projeto pedagógico. Não, ele foi construído junto, mas ele não foi fechado. Ele tinha uma carta de princípio e dava autonomia para cada movimento, fazer as adequações e elaborar o seu projeto curricular, a sua proposta pedagógica. Isso foi fundamental, inclusive, para o movimento crescer, para o movimento se fortalecer. Essa autonomia foi importantíssima para o movimento e para a nossa secretaria. Nós aprendemos muito nessa direção. Como não trazer um pacote fechado? Isso estou falando em um momento fundamental que nós temos as BNCCs sendo adotadas como a varinha de condão, né? Uma fórmula mágica do trabalho pedagógico nosso. Nós temos que fazer, nós temos que sempre vamos defender, quem participou do MOVA, que o projeto pedagógico, que a proposta curricular seja feita a partir da realidade do aluno. Mas, para isso, nós temos que estudar, nós temos que preparar, nós temos que fazer e nós temos que pensar nos nossos princípios. O que norteia a nossa proposta? Qual é a nossa concepção? Acho que é isso. Eu acho que o restante fica para o debate. Obrigada.
Obrigada, Silvia. Muito bom te ouvir, como diz aí a nossa amiga Carolina, te ouvir a beber da fonte, né? Então, para a gente é muito importante essa conversa. Acho importante você trazer essas dificuldades que aconteceram, porque a gente tem muito o que aprender mesmo, né, com o MOVA. Essa concepção que vem dos movimentos sociais para quem está dentro das escolas, é muito importante essa troca, porque é comum que a escola tem uma rigidez que os movimentos sociais nos ajudam muito a ter mais flexibilidade, a compreender mudanças que são necessárias no cotidiano. Você não pode ficar refém de um documento que te engessa, né? É necessário ter, sobretudo na EJA, lógico que para a escola inteira, mas sobretudo na EJA, em que os sujeitos são tão diversos e que as condições são tão diversas, é muito importante a gente ter essa flexibilidade mesmo, né? Acho que é importante a gente lembrar disso. É interessante também você ter trazido a questão das resistências, porque a gente sente isso, né? E a ideia desse encontro é mesmo a gente falar a mesma língua o tempo todo, porque os sujeitos da EJA, eles são sujeitos da EJA, eles não são sujeitos do MOVA e sujeitos da EJA separadamente. Nós estamos todos no mesmo barco, são pessoas que tiveram seus direitos negados ao longo de suas vidas, seu direito à educação. Então, como disse a Fran aqui agora há pouco no chat, a gente precisa trabalhar conjuntamente para garantir acesso e permanência dessas pessoas na educação de jovens e adultos, seja na modalidade que for, né? Entendo também as resistências das militâncias populares, porque rola uma certa desconfiança de quem, de alguma forma, está vindo de uma parte mais, que de alguma forma representa o poder público, né? Eu acho que isso é compreensível, e é nessa troca que a gente aprende, né? Porque a gente vai quebrando esses preconceitos e rompendo paredes e construindo coisas novas juntos, né? Então, acho muito importante. E para a gente dar continuidade nessa história do MOVA tão importante para que a gente aprenda junto, então eu vou chamar agora a Iraci Ferreira Leite, que, como eu tinha dito antes, mas vou apresentar novamente, é coordenadora do MOVA de São Paulo, educadora popular, membro da coordenação do Fórum Municipal do MOVA São Paulo, formada em pedagogia e atuante da rede estadual e municipal de São Paulo. Iraci, seja muito bem-vinda, seu microfone está fechado. Silvia, eu te agradeço profundamente, a gente volta a se falar no final. Se tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat. Iraci, é com você. Boa tarde, e não é fácil falar depois dessa doçura da fala da Silvia, não é? A Silvia fala com suas palavras meigas, doces, ela consegue atingir todo mundo. Nós, do movimento, às vezes falamos com palavras duras, mas que são inerentes à situação que nós vivemos. Eu vou partir do que a Silvia falou, do que alessava o MOVA no seu início, que era a questão dessa parceria de movimento com o poder público para que o direito à educação se efetivasse. Ela lembrou que era nos fóruns que as entidades apresentavam. Elas apresentavam seus projetos e diziam por que queriam ser parceiras da educação. Quando nós tivemos o encerramento da gestão em 92, nós ficamos sem vínculo nenhum com a Prefeitura Municipal de São Paulo, e o MOVA continuou, as entidades continuaram a alfabetizar as pessoas que precisavam, que tinham sido privadas. Quando, em 2001, nós retornamos
a administração pública no governo Marta, o MOVA retornou, mas com um perfil diferente. A Silvia enfatizou bem, para que uma organização se filiasse, tivesse o convênio com o MOVA, ela precisava apresentar esse projeto, que era lido, debatido. Para nossa surpresa, na retomada do MOVA em 2001, esse critério foi abandonado. Então, se o critério foi abandonado, qualquer instituição que tivesse um CNPJ e que não tivesse nada que a desabonasse judicialmente, poderia fazer convênio com o MOVA. E foi isso que aconteceu. Então, hoje, o perfil das organizações que estão conveniadas com o MOVA mudou. No começo, aquelas organizações que a Silvia colocou, aquelas 14, eram as únicas constituídas juridicamente. Só que elas abrigavam guarda-chuva outras instituições que não eram juridicamente constituídas e que foram, ao longo do tempo, se constituindo e saindo debaixo do guarda-chuva dessas primeiras 14. Ao final da gestão da Luísa Erundina, muitas organizações ligadas ao MOVA. Mas lembrando que muitas delas faziam parte daquelas 14 primeiras. E na retomada, não tendo esse critério, nós podemos dizer que muitas organizações que fazem e faziam alfabetização sem os princípios estão hoje no MOVA. Algo que nos preocupa. Naquela época, nós trabalhávamos só com educadores que nós chamávamos voluntários. Porque, para nós, a alfabetização era um complemento de uma ação social, que as pessoas já faziam. E, para fazer essa ação, elas tinham que ter uma ajuda de custos para as despesas que elas tinham com o programa. Então, ninguém tinha salário no MOVA. Na época, nós chegamos a um salário mínimo que não dava conta de suprir as necessidades dos educadores, mas dava conta para suprir as necessidades do programa, daquilo que você gastava com o programa. Hoje, nós temos organizações bem diferenciadas. Nós temos, por exemplo, organização que tem mais de 3.000 pessoas atendidas, mas não com o MOVA. Muitas vezes ela tem 3.000 pessoas atendidas e tem 100 pessoas atendidas com o MOVA. E nós temos outras organizações que têm 400 pessoas, mas só atendidas pelo MOVA. Isso desobrigou essas organizações de participar dos fóruns. Então, de muitas, nós não sabemos como elas atuam nos seus territórios. Essa obrigatoriedade de discutir a proposta pedagógica, de discutir o seu fazer, nós não temos mais. Muitas nem participam das formações oferecidas pelas diretorias regionais de ensino. Isso, para nós, foi uma perda. Por outro lado, a Silvia falou do perfil dos educadores, que sempre foi que eles, morando no território, conhecessem um pouco do território e tivessem uma ação.
mas não era exigido que se tivesse um diploma de pedagogia. A maioria dos educadores que estão no MOVA são formados em pedagogia. E essa preocupação que a Silvia colocou de não se escolarizar a partir da formação desses educadores, para que o MOVA não seja uma segunda escola, essa preocupação ainda persiste nos nossos encontros de formação. Ainda nós discutimos isso, que temas, que ações, que práticas são trazidas para o MOVA que não se caracterize como a escola que a gente sempre disse que não era eficiente para esses jovens e adultos, para aqueles que são atendidos pelo MOVA. Então, Silvia, as tensões, as contradições continuam. E eu acredito que nós vamos levar muito tempo sempre discutindo. Os educandos do MOVA, se a gente pensar no econômico, eles continuam mesmo. Ainda são as pessoas que ganham até um salário mínimo, e foi interessantíssimo a gente ver uma educanda do MOVA vendedora de água no meio do trânsito. Hoje nós temos, com essa a economia do jeito que está, muitos educandos do MOVA trabalhando na informalidade. E foram essas pessoas que estão trabalhando nessa informalidade que foram duramente atingidas por essa pandemia. Vamos lembrar que o MOVA, em 2006, se constituiu como uma lei municipal. E muitas vezes nós, ingenuamente, acreditamos que aquilo que está na lei vai ser completamente obedecido, realizado pelo poder público. Isso é um engano. A luta dos movimentos sempre tem que ser no sentido da reivindicação dos direitos. Que se a gente não forçar um pouco a porta, se a gente não discutir, eles são colocados de lado. O nosso compromisso do começo continua até hoje. Nós temos compromisso com aqueles e com aquelas que foi negado o direito à educação, que são trabalhadores, que constituem hoje uma massa sem direitos e que subsistem heroicamente nas nossas periferias. Nós temos o compromisso ainda com essa erradicação do analfabetismo. Embora a gente não goste da palavra erradicação, o direito tem que ser assegurado. Nós temos o compromisso com essa educação universal que atenda a todos e todas. Nós temos o compromisso com esse tempo e espaço dos sujeitos que é diferente daquilo que está estabelecido pelas leis, pelas regras do ensino regular. Isso também causa problema para a gente, porque muitas vezes, no ensino regular, as pessoas têm um tempo para ficar na escola, elas são colocadas para fora da escola, sem terem desenvolvido, muitas vezes, todas as suas potencialidades. E nós, no MOVA, temos recebido que fizeram o ensino fundamental, até estavam já no ensino médio, mas não sabiam ler e escrever.
e para porque eles estão na sala, mas o poder público, eles são invisíveis, mas eles estão lá na sala para serem alfabetizados. Para nós, a continuidade dos educandos no MOVA, no ensino regular, ainda é um problema que não foi resolvido. Mas eu quero falar da educação do MOVA diante dessa pandemia. Nós temos muitas dúvidas e incertezas diante dessa crise. Quando, em março do ano passado, aqui em São Paulo, foi feito um decreto que falava das condições de trabalho na pandemia, por incrível que pareça, o governo municipal, ele suspendeu o pagamento dos educadores e educadoras do MOVA, suspendeu a verba do lanche destinados àqueles que estudam e disse que só voltaria a pagar e oferecer a merenda para esses alunos quando nós voltássemos para as aulas presenciais. Vocês podem imaginar o que isso causou no movimento e na vida daqueles que dependem do movimento, aqueles que estão sendo... Evidentemente, sendo movimento popular, nós não nos calamos e também não paramos. Nós procuramos coletivamente parlamentares, tanto municipais, estaduais como federais, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município, para que o direito à educação fosse garantido. Que o Tribunal de Contas fez o seu arrazoado, mostrando que não havia nenhum impedimento para que o governo continuasse a pagar os educadores e a oferecer o lanche para os educandos, lembrando que estávamos numa pandemia, as pessoas sem emprego e muita gente, naquela época e hoje se acirrou, passando fome. Só depois do julgamento do Tribunal de Contas do município, que na Câmara Municipal foi aprovada uma lei que autorizava o poder público, o prefeito, a continuar com os pagamentos no MOVA. Vejam bem, mesmo depois do parecer do Tribunal de Contas do município, a Secretaria Municipal de Educação se negou a voltar a pagar o que devia. Ela obrigou a Câmara Municipal a fazer essa lei, que foi aprovada por todos os partidos, para poder voltar a pagar. Eu estou colocando isso porque a Silvia colocou, olha, existia um diálogo entre o poder público e o movimento. Sobre a parceria, não só a parte burocrática, mas que falava sobre a parceria na sua parte metodológica, de uma construção coletiva, das práticas escolares e na construção coletiva de novas práticas. Isso não acontece atualmente. Outra coisa que a gente se preocupou nessa pandemia é que, diante da precariedade das nossas periferias, os educadores, eles são moradores das áreas onde eles trabalham,
a ação social se fez necessária. Muitas pessoas acham que a ação social não é algo inerente, que faça parte da educação. Mas quem está no movimento acredita que educação e ação social não são separadas, são juntas. Elas caminham juntas. Então, não dá para fazer educação você no território, uma pessoa que está passando fome, que está passando necessidade, e não fazer nada. Não é assim que o movimento trabalha. O movimento coloca em primeiro lugar as pessoas e a vida de qualquer pessoa. A gente está vendo esse slogan agora nas mídias, nas redes sociais. Isso sempre fez parte do movimento. A gente até acha estranho que as pessoas tenham descoberto agora que a vida de todos importa. Para nós, desde sempre, desde que nascemos, nós pensamos que todas as vidas importam. Nós também nos preocupamos como enfrentar essa realidade nesse contexto tão diversificado que nós vivemos. Como acolher a quem estuda? Como nessa aula remota que nós estamos vivendo, como observar esses diferentes saberes e como tratá-los? Vou dar um pequeno exemplo, porque a pandemia fez parte de um tema gerador e ainda está fazendo parte das nossas aulas. Eu me lembro que no começo, muitos alunos preocupados, muitos educandos preocupados em como se defender, como se proteger, como se prevenir, começaram a discutir se eu tenho que me precaver, eu tenho que pensar como aumentar a minha imunidade. E foi popular se descobriram várias receitas, várias maneiras da pessoa naturalmente aumentar a sua imunidade, os remédios que eram e são oferecidos como cura para uma doença que não tem prevenção. Vocês não imaginam como foi rica a troca de experiência e como a memória coletiva dos nossos ancestrais fez parte dessas aulas que a gente tem no MOVA. Então, a educação popular procura resgatar esse saber. E aí, depois do resgate desse saber, discutir com esses educandos quais eram e quais são os princípios ativos que tinham nessa teoria e que depois virou ciência. Porque muitos não conheciam isso. Aí eles falaram, então desse princípio ativo que é o remédio que eu compro na farmácia? Então, a cultura popular tem que fazer parte da alfabetização de jovens e adultos. Não dá para se fazer a alfabetização sem se pensar nessa cultura, sem se pensar nos saberes que as pessoas já trazem, na ancestralidade dessas pessoas e colocá-lo a serviço do que a gente tem de demanda hoje. O programa MOVA tem como pressuposto, que o direito de se alfabetizar. E então, se alicerça nisso, nos saberes dos educandos, no diálogo, no conhecimento, que o conhecimento é
e não transmitido. No fazer com e não para, e nem por, como a Silvia colocou aí, que muitas vezes a gente acaba incorrendo nesse erro. E a gente tem uma preocupação grande, quando se propõe qualquer ação, fazer essas perguntas, né? Eu estou fazendo para ou estou fazendo por? Também, um dos alicerces do MOVA é essa recusa ao autoritarismo. Essa ideologização que surge também ao estabelecer hierarquias rígidas. A Silvia, na fala dela, colocou isso, né? Nós estávamos tão acostumados com uma educação hierarquizada que fazer uma educação horizontalizada não foi fácil, não é fácil e não está sendo fácil. E eu acredito que discutir muito, pensar muito, ler muito, fazer muitas rodas de debate, de conversa, para que a gente tenha um equilíbrio entre as pessoas que fazem a educação e que se possa ouvir a voz de todos. A gente sempre fala, né? As pessoas têm voz, é de alguém que as escute. E nós, do MOVA, então, estamos resistindo bravamente e pensando que movimento se faz caminhando e a gente aprende as maneiras de enfrentar as barreiras caminhando, não tem outro jeito. Nós não podíamos pensar, nem assim, mais remotamente, que nós iríamos passar por esse período de pandemia e que os movimentos sociais fossem tão colocados à prova como agora. Eu vejo, muitas vezes, nas mídias, nas redes sociais, as pessoas dizerem, diante de tudo que está acontecendo, como é que esse povo não está na rua? Eles chamam na hora que as coisas estão ruins e depois. Nós não queremos só ser chamados para derrubar alguém. Nós queremos também ser chamados para sentar na mesa e discutir as soluções. Então, obrigada, Meire. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer te ouvir. As pessoas aqui mandando um monte de frases, dizendo o quanto as suas falas são sempre importantes para a gente, o quanto a gente aprende. É importante lembrar dos sujeitos que você falou, né, dos perfis das organizações eles tinham uma característica no começo, essas características mudaram ao longo da efetivação desses convênios. Isso fatalmente gerou também uma mudança no perfil dos educadores. Então, mais uma vez, ressalta a importância de um encontro como esse, para a gente relembrar essa história de luta, de movimento social que o MOVA tem, e o quanto é importante conhecer isso. Né? Hoje a gente discutiu isso há algum tempo, discutimos isso sempre, mas a gente sabe que hoje o MOVA é procurado por muitos estudantes da pedagogia para comporem os quadros e fazerem seus estágios, e serem educadores e aprenderem. Então, essas pessoas vêm com formação acadêmica, mas sem muito conhecimento dessa formação no movimento popular. E o MOVA também faz isso, né? Alguém disse no chat que é o MOVA formando o MOVA, e é exatamente essa a intenção, né? O MOVA formando os outros sujeitos da EJA. Então, é importante a gente lembrar isso. E aí, Iraci, eu agradeço profundamente, peço para você aguardar um minuto, nós vamos chamar, então, agora
a Maria Alice para conversar com a gente, e depois a gente volta para fazer as respostas das perguntas eventuais e as considerações finais, tá bom? Muito obrigada, Iraci. Maria Alice, seu microfone está fechado. A Maria Alice é coordenadora do Mova São Paulo, vem hoje, então, representando essa parte do interior, que é muito bem-vinda nesse fórum. A gente está muito feliz de trazer vocês sempre junto com a gente, todo mundo participando ativamente, com várias manifestações. Isso para a gente é uma conquista, né? Uma parte boa que a pandemia nos trouxe, porque possibilitou a gente ter um acesso maior, ainda que virtualmente, mas a gente conhecer, né, o trabalho uns dos outros, isso é muito importante. E a Maria Alice trabalha, então, na rede municipal de ensino, e faz a coordenação do MOVA de São Carlos. Então, Maria Alice, seja muito bem-vinda, fique à vontade, muito obrigada pela sua presença. Tá, eu agradeço imensamente, viu, Meire? Meire, será que você poderia inserir aquele vídeo, né, inicial? Sim, claro. Qual o seu nome? Maria Arivalda. Sua idade? 36. Quanto tempo você mora aqui? 9 anos. E você estuda na Escola do Movo? Estudo. A Escola Novo Horizonte, no assentamento Santa Helena. Isso. E você acha importante o Movo aqui? Eu acho. Por quê? Porque as meninas vêm trazer meu livro, eu tô me movimentando mais, que eu não sabia de nada, e agora eu já tô sabendo um pouco. Meu nome eu não escrevia, agora eu já tô sabendo fazer a metade de meu nome. Alguma continha eu já sei também, que eu não sabia. Se eu for tirar assim meu pagamento, eu sei contar, que eu não sabia. Isso tudo depois que eu comecei a estudar. É por isso que eu gosto e eu quero continuar assim.
O que falar, né, depois dessas falas aí fantásticas, né, da Silvia, né, e da Iraci. Mas eu vou falar um pouquinho, né, da perspectiva, né, e do ponto de vista daqui do MOVA de São Carlos, né, daqui do interior. Então, o MOVA, aqui em São Carlos, ele teve início, né, em 2002, né, ele veio para a cidade e tal, e eu, Maria Alice, né, iniciei no MOVA como educadora, né, em 2016, ainda enquanto fazia o magistério, ainda finalizando o magistério, né, foi um momento, assim, que eu tive o primeiro contato, né, com a educação de pessoas jovens e adultas, né, e foi um momento, assim, muito rico, né, e maravilhoso, né, para mim, porque quando eu adentrei na sala de aula, né, e fui conhecendo, né, a história de vida, né, de cada uma daquelas pessoas que estavam ali, né, eu fui percebendo, né, que os relatos deles, né, eram muito parecidos com a minha própria trajetória, né, de vida enquanto mulher negra, enquanto mulher que vinha da roça, né, porque eu sou ex-cortadora, né, de cana e tal. Então, as nossas histórias, né, eram, assim, muito próximas, né, e daquele momento em diante, né, eu fui percebendo que o meu lugar era na educação de pessoas jovens e adultas, né, diante disso, eu fui estudando, né, fiz a graduação, fiz o mestrado, né, estou no doutorado hoje, mas sempre muito ligada, né, à questão da educação de pessoas jovens e adultas, né, enfim, não vou falar tudo aqui, senão a gente perde aqui o resto da tarde, né, falando um pouco da minha história, né, de vida, e não é esse o objetivo e o foco, né, central aqui do nosso encontro. Bom, enfim, em 2013, né, eu passei no processo seletivo, né, que teve aqui em São Carlos, né, e eu entro, então, na coordenação do movimento de alfabetização. O movimento de alfabetização de pessoas jovens e adultas hoje em São Carlos, o MOVA, né, ele tem, né, núcleos, né, tanto em áreas rurais, como em regiões periféricas aqui do nosso município, e atende também a população, né, em situação de rua. Então, o nosso público, os sujeitos do MOVA, são pessoas bem diversas e de diversas regiões, né, do Brasil todo, né, porque tem esse trânsito. Então, a gente trabalha na perspectiva também da educação do campo. E um fator, assim, muito importante, né, que a Iraci e a Silvia mencionou também, é essa questão, né, do saber de experiência feito, né, da trajetória de vida, né, dessas pessoas. E nós procuramos, né, valorizar, né, cada conhecimento, né, que eles trazem, né, e a partir, né, desse conhecimento, né, nós reelaboramos, né, conversamos, né, no coletivo, né, nós somos uma equipe hoje de 22 educadoras, entre educadoras e educadores, né, que tem essa bolsa, né, que é auxílio, que aqui em São Carlos, ela está em torno de R$ 550 hoje, né, que nos ajuda, por exemplo, com o transporte, com a locomoção, para ir até o local, por exemplo, nas áreas rurais, né, então, tem um trajeto, né, que demanda, né, se deslocar até esse local. Então, nossa equipe é constituída por 22 pessoas e nós temos também o apoio dos educadores, né, que nós chamamos de educadores comunitários, voluntários, né, e sem bolsa, né, porque eles nos ajudam com outras demandas, né, como a Iraci também mencionou, né, não tem como, né, você fazer uma alfabetização de jovens e adultos, você conhecer o contexto, a história de vida, as dificuldades, né, que essas pessoas passam, e falar assim, não, eu só vou alfabetizar, né, eu só vou para alfabetizar, né, não existe, né, isso, né, porque você está diante da realidade, então você está vendo as dificuldades, então, por isso, o MOVA hoje tem uma equipe que nos ajuda a arrecadar alimentos, né, principalmente nesse momento, né, da pandemia, né, para poder auxiliar as pessoas que necessitam, né, então a gente faz esse trabalho social, né, juntamente, né, com o processo de alfabetização. E um outro ponto importante também, né, que eu quero destacar,
né, que é a questão da formação, né, do educador e da educadora. Então, essas 22 pessoas, né, que compõem o MOVA hoje em São Carlos, elas são das diversas áreas, né, do conhecimento. Então, temos aí biólogos, temos mestres em educação, temos pessoal das letras, das artes. Então, essa diversidade, né, torna o MOVA hoje aqui em São Carlos muito mais rico, porque quanto mais diverso, né, a gente está entre nós, mais a gente consegue ter um aprendizado, porque a gente está dialogando ali com as diversas áreas, né, do conhecimento. E algo que eu penso que é importantíssimo, né, é articular, né, toda a sabedoria e o conhecimento, né, popular, né, que os sujeitos da EJA trazem consigo e que a educação de pessoas jovens e adultos permite, né, com os conteúdos que precisam, né, ser trabalhados, que eles precisam ser desenvolvidos, né, para que os sujeitos da EJA consigam ter uma educação, né, de qualidade. Né? E quando eu falo assim, educação de qualidade, eu também penso, né, no sentido de que eles decidem, né, para onde eles querem, né, ir, né, se eles estão, né, naquele ambiente de alfabetização, né, somente para tirar a carta de motorista, somente para fazer a leitura da Bíblia, ou se eles querem, né, dar continuidade aos estudos, né, fazer uma universidade, porque a gente entende que a educação é um direito de todas as pessoas, né, e é um direito, né, que foi roubado ao longo do tempo. Né? Hoje, no MOVA em São Carlos, o nosso estudante, né, com maior idade, ele tem 86 anos de idade, então ele está sendo alfabetizado agora. Então, a gente imagina, né, essa pessoa passou 86 anos, né, sem a leitura, né, que para a gente que sabe ler, que sabe escrever, né, é algo simples, né, e tal, mas não, né, quando ele não tem esse direito, né, que esse direito foi negado à pessoa dele, ele também deixou de ter acesso a várias outras situações, vários outros, né, direitos. No ano de 2018, né, 2017 para 2018, o que ocorreu aqui em São Carlos? Nós tivemos uma paralisação do MOVA, justamente pela questão do convênio, né? Vai fazer a formulação do convênio, não vai? Então, precisa adequar o plano, esse plano tem que estar articulado com o marco regulatório de 2013, então, tudo isso demandou muito tempo, né? Então, foi um processo que o plano ia para a Secretaria Municipal de Educação, voltava, ia de novo, voltava, e com isso levou um ano, né, para a gente formalizar o plano. Mas como a Iraci mencionou, né, aqui nós também não paramos, então nós continuamos, né, desenvolvendo todas as atividades de alfabetização, as atividades formativas, né, e foi, eu diria assim, que um período bom também para o MOVA, porque as educadoras, né, elas tiveram mais tempo, né, para a gente poder pensar e repensar o MOVA, né, então o que a gente quer realmente, né, do MOVA, né, e foi, assim, muito, muito bom, porque a partir desse momento, né, quando a gente tem a assinatura do convênio, a formalização, né, e o MOVA volta, então, para a pauta, né, as educadoras conseguem receber a bolsa e tal, nós achamos que nós deveríamos nos dedicarmos, né, na formação das educadoras e dos educadores, né, voltando, né, às raízes, né, e estudando, né, Paulo Freire, né. Então, o que nós fizemos? Hoje, na nossa formação pedagógica, nós temos um momento de estudo, né, das obras, né, de Paulo Freire, né, a gente se articulou com o Café com Paulo Freire, né, o Café Nacional, então nós estudamos, né, todas as obras, né, então, em um mês, né, nós lemos uma obra de Paulo Freire, né, porque nós acreditamos, né, que a educação popular, né, ela é fundamental, ela é relevante, né, dentro do movimento, né, e não tem como a gente fazer uma educação, né, de qualidade se a gente também não se abrir, né, para
a nossa própria formação. Né? Como eu, Maria Alice, enquanto, né, educadora, enquanto alfabetizadora de jovens e adultos, né, eu vou para a sala, né, de aula, para o núcleo de alfabetização, né, e falo, olha, é importante, né, estudar por conta disso, daquilo, né, e eu mesmo não faço isso, né, não me dedico, não faço uma leitura, né, então a gente, enquanto educadores, né, nós somos os exemplos também, né, das pessoas, né, então não adianta, né, só falar e não fazer. Então, o Movo, então, em São Carlos, ele partiu dessa primícia, né, que primeiro a gente precisa se fortalecer, né, desenhar, né, esquematizar, pôr no papel, né, para não ficar só no plano das ideias, mas também ter, né, no papel que a gente quer e o local que a gente, e os objetivos e aonde a gente quer, né, chegar, né, que a gente tem muito claro, né, que é a formação, né, a escolarização com qualidade, né, para atender as pessoas que a gente atende, né? Para ir para o local de alfabetização e fazer de conta que está alfabetizando as pessoas e eles fazerem de conta, né, que estão aprendendo, para nós não é relevante, né? É jogar contra nós mesmos, né? Então isso nós não queremos, né? Por fim, assim, vou resumindo, tá? Em 2020, né, quando chegou a pandemia, aqui em São Carlos, o decreto foi estabelecido em 16 de março, né, de 2020. Então, nós tínhamos, né, uma grande preocupação, né, o que a gente vai fazer, né, agora, né, que a gente não pode ter esse contato, né, direto com os estudantes, né, por conta da pandemia, e o público que a gente atende, né, são as pessoas com mais idades, né, e pelo que estava decretado aí pelo Ministério da Saúde, as pessoas de mais idades, né, elas estavam correndo e correm mais riscos, né, por conta da comorbidade, né, etc, etc. Então, rapidamente a equipe, né, se reestruturou, se reorganizou. Não, vamos ver o que a gente pode fazer e o que a gente pode atender as pessoas remotamente. Aí utilizamos, né, das ferramentas digitais. Então, o WhatsApp, Facebook, ligação por telefone e tal. No entanto, a gente foi percebendo, né, que os educandos e as educandas não tinham esses instrumentos, né? A maior parte não tinha, né? Não tinha o celular com internet, ou se tinha, né, o celular, não tinha o WhatsApp. Enfim, aí nós elaboramos, né, os cadernos de atividades impressas. Então, nós entregávamos, né, as atividades impressas para os estudantes que não tinham essa ferramenta, né, tecnológica para a gente poder manter esse contato. Então, nós fomos o tempo inteiro, né, se adequando. Mas, diante disso, a gente percebeu também, né, uma outra demanda, né, a saúde, né, dessas pessoas. Então, né, como vocês viram nas fotos, né, imediatamente nós iniciamos, né, o processo coletivo de confecção de máscaras, né, e trazemos, né, as educandas e os educandos, né, para participarem desse processo junto com a gente. Então, vamos alfabetizar a partir da costura. Então, quanto que a gente vai gastar aí de tecido, de linha, né, envolvemos a questão matemática, a questão da leitura, tudo nesse processo também da confecção de máscaras, e distribuímos aí cerca de 3.500 máscaras, tanto para, né, os educandos, as educandas, os familiares, né, e as pessoas da comunidade também. E articulado a esse mesmo movimento, né, também fizemos o encaminhamento de cestas básicas, né, para as famílias que estavam necessitadas, né, não só para os educandos e educandas, mas também para outras pessoas que estavam necessitando, por exemplo, vizinho, né, você vai visitar o educando fala, olha, né, eu não tô precisando, mas meu vizinho tá, você pode passar minha cesta para ele? Né, claro, né, porque para a gente, né, o que mais importa realmente preservar a vida aí das pessoas. Então, nesse mesmo movimento, né, ainda a gente foi percebendo, né, que passo a passo a gente ia chegando a outras coisas assim que nos angustiavam, né, também,
né? Por exemplo, com o isolamento, né, as educandas e educandos, eles passaram a ter grandes problemas, né, emocionais, né, por conta desse isolamento, e ficavam vendo muitas reportagens e tal, né, o número altíssimo de Covid, pessoas falecendo, né, e a equipe falou assim, o que a gente pode fazer para poder diminuir um pouco, né, desse impacto, né, na vida dos estudantes, né, e dos estudantes do MOVA. Então, nós nos organizamos, né, fizemos a primeira festa junina, né, virtual, né, pelo Facebook, mas, né, trabalhando a questão também das receitas, né. Então, né, o que vai no bolo de fubá, né, então a Dona Maria lá do Capão das Antas, né, que é um assentamento, né, então o que ela pode nos proporcionar, assim, de receita, né, então as educandas e educandos, eles foram trocando as receitas, foram trocando esses pratos, né, típicos, né, então o conhecimento, né, foi sendo trabalhado, né, em conjunto, e foi muito gratificante, porque eles puderam ter esse momento de distração, e não ficar, né, somente pensando na questão da pandemia. Né? Tivemos educadoras e educadores também que ficaram ligando, né, o contato direto. Tá tudo bem, né? Tá precisando de alguma coisa que a gente pode fazer, né, por você. Então, isso a gente mantém, né, até hoje, porque a questão do acolhimento, né, também é muito importante dentro da alfabetização de jovens e adultos. Não tem como a gente ficar, né, indiferente, né, a diversas situações, né. E hoje nós temos, né, educandos, né, com Covid, né, e temos também educadores com Covid. Então, isso nos impacta, né, e nos afeta, né, diretamente. Então, nós precisamos sempre, né, estar solidários umas com as outras, né, para nos fortalecer, para fortalecer a equipe, para fortalecer o conjunto, né, em si. Bom, falei rapidamente, né, eu acho que fala um pouco mais também, né, de outras ações nossas, né, diferente um pouco desse contexto pandêmico, né, antes da pandemia, né, voltando um pouco lá em 2018. Né, em 2018, né, como eu mencionei para vocês, né, a gente teve aquela parada, né, finalzinha lá de 2017 até chegar a novembro de 2018. Aí, em 2018, nós achávamos, né, que seria importante, né, que os educandos, né, estivessem conosco em todos os momentos, né, em todos os lugares que as educadoras, né, e os educadores estavam. Então, nós nos organizamos, aí agendamos, né, para eles e para elas, né, visita à biblioteca, eles foram pela primeira vez, né, no SESC, eles foram a museus, eles participaram do desfile municipal, né, da cidade de São Carlos, eles fizeram a visita à Câmara dos Vereadores, e eles também ouviram uma orquestra sinfônica, né, que eles tiveram acesso pela primeira vez, e me emociona até, porque um educando falou, ele disse assim, olha, né, se eu tivesse faltado da aula essa semana, eu não ia ficar sabendo desse convite, então eu não ia poder ter assistido essa orquestra maravilhosa, porque eu nunca ia ter uma outra oportunidade da minha vida, porque eu nunca imaginei, né, que esse espaço aqui era um espaço para nós, né, que somos pobres. Eu sempre achei que a gente nunca podia entrar aqui, que aqui era muito caro, né? Eu tinha até medo da porta, né, de vidro que é automática, né? Entende? Então, são coisas, né, que para quem tem acesso, né, é pouco, mas para quem não tem acesso, né, é muito, né? Então, o que a gente foi percebendo que é importante a gente, né, enquanto educador e educadora, né, estar junto com os educandos, né, e mostrar, né, para eles, né, olha, né, esse espaço aqui, né, é seu também, né, é um espaço de direito, você tem direito de estar no cinema, né, você tem direito de ir ao teatro, né, no lugar que você quiser, né, então, isso, eu acho, assim, que fortaleceu muito a comunidade movista, né, aqui em São Carlos, né, nós estamos, na época a gente estava com 300, né, educandos, e hoje nós estamos atendendo 240 pessoas, né, e
Uma outra coisa assim, importante que eu queria dizer, né, que na formação de planejamento, né, a equipe Mova São Carlos, né, achou interessante, né, trazer os educandos também para o momento de planejamento das atividades, porque ouvindo elas e eles, né, a gente consegue, né, saber qual é realmente a necessidade deles, né, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não está lá no núcleo de alfabetização, mas remotamente a gente consegue ouvi-los, né? E aí eles vão dizendo para a gente, olha, né? Eu penso que trabalhar tal tema, né, é interessante. Olha, né, coordenadora Maria Alice, né, o núcleo que a gente está, o espaço que a gente está lá, né, é muito longe, né, da nossa casa. Será que não tem como arrumar um lugarzinho mais perto? Né? Então, isso, né, nos ajuda a planejar, nos ajuda a repensar a nossa forma, né, de atuação, né, enquanto movista, né, e esse ano especificamente também a gente temos, né, a parceria aqui com a Universidade Federal de São Carlos, né, e os estagiários da universidade, eles estão vindo junto com a gente, sabe? Então, o envolvimento, né, está sendo, assim, maravilhoso, né, muito, muito, muito bom, né, porque eles chegam, né, com o conhecimento teórico, né, fresquinho, assim, na cabeça, né, e aí ouvem as educadoras, os educadores, e juntos, né, com os educandos, elas conseguem planejar, né, essas atividades, né, e mesmo remotamente, né, eu estou, né, em 50 grupos, né, de WhatsApp, porque eu tenho 22 núcleos de alfabetização dentro, né, do WhatsApp, e tem os grupos de planejamento, né, do estágio. Né, então, a gente consegue acompanhar também muito melhor. Né? Eu sei que também não tem horário, né? Até as 2 horas da manhã as mensagens, né, estão lá. Mas quando você vai vendo as aulas acontecerem, né, remotamente, né, você fica envolvido, você fica encantado e tal. É claro que a gente sabe que nada substitui, né, o presencial, o olho a olho, né, no núcleo de alfabetização. Mas nesse momento é o que dá para a gente fazer. Né? O que a gente não pode fazer é não fazer nada. Então, a gente tem que se enquadrar, né, da forma que dá para a gente ir fazendo coisas e não desistir, né, das educandas e dos educandos, né, porque eles precisam muito da gente, né, e principalmente nesse momento, né, que é um momento assim muito crítico, né, que o mundo inteiro está vivendo, né, e a gente não pode perder as esperanças e nem deixar que os educandos, né, também percam as esperanças, né, então a gente precisa estar sempre unido e fazendo ali o melhor, né, e eu queria aproveitar também, né, para falar um pouco, né, da atividade da tertúlia literária dialógica, né, que a gente desenvolve, né, todos os sábados, né, com os educandos do MOVA, com a comunidade e também com os estudantes da UFSCar e professora da UFSCar. Então, esse momento é um momento que, eu vou falar movistas, né, porque acaba entrando no MOVA, é todo mundo movista. Então, nesse momento, né, os movistas, eles têm o contato, né, com a literatura clássica, né, universal, e é muito rico, né, nós estamos lendo os contos, começamos, né, com os contos, porque eles são mais curtos, né, mas durante a semana a gente insere no grupo do WhatsApp, né, o conto, tanto na letra normal, como na letra bastão, para que quem sabe ler, né, ele faça essa leitura, né, durante a semana, e quem ainda não sabe ler, que não está alfabetizado, a gente reserva meia hora antes para fazer essa leitura, né, coletiva junto com eles, e que depois, durante a tertúlia literária dialógica, eles possam participar, né, trazendo seus destaques. Olha, eu quero me inscrever, né, porque eu achei, né, tal palavra muito interessante, ou eu não sei o significado de tal palavra, essa frase aqui me chamou a atenção, porque remete a tal acontecimento que eu vivi na minha vida, e etc. Então, está sendo, assim, um momento, assim, muito rico, trabalhoso, né, porque remotamente a gente trabalha muito mais, acho que a gente trabalha 3 vezes mais do que o presencialmente, mas está sendo bom, né, porque a gente está se formando, né, e se formando junto, né,
com eles, né? Porque a gente também não sabe tudo. Então, a gente vai procurando ali se aprimorar junto com os estudantes, né? E as estudantes aí universitárias, professoras, né? E também com os educandos e educandas do MOVA, né? Que, por sinal, né, sabem muito, 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 muito. É isso, pessoal. Eu acho que eu falei muito rápido, né? Mas se tem alguma pergunta, vocês me perguntem depois. Oi, Maria Alice, obrigada. A gente fica emocionado de ouvir você falando, né? Muito. Como é cruel isso, né? As pessoas não se reconhecerem mais como sujeitos de direito, né? E a gente ter que falar para elas que elas têm, que isso não é nenhum privilégio, é um direito. Não é só poder entrar, mas esses lugares são delas também, né? Então, é emocionante mesmo ouvir você falar desse direito, das pessoas se apoderando desse direito, né, tendo essa possibilidade de ter acesso à educação novamente e de uma maneira tão carinhosa como o MOVA proporciona, que a gente sabe. Eu achei muito bonito você dizer a comunidade movista, acho bonito isso. Eu vou chamar, então, a Iraci e a Silvia Teles de volta para a gente fazer uma breve conversa final. Me parece que nós não temos aqui perguntas, mas a gente tem alguns pedidos de umas considerações finais, então vou chamar vocês de volta e a gente vai se conversando, tá? O que eu vi aqui foi um pedido que a Jarina fez, né? Ela disse: Silvia, Iraci e Maria Alice, que conselho final vocês trariam a cada um de nós que atuamos no MOVA, na EJA Regular, nos CIEJAs, nos cursos de educação profissional, a educação básica, CIEJA? Qual seria, então, o conselho final de vocês três para esse momento que a gente vive, tão difícil, e que, se antes já era importante a gente garantir o direito à educação para as pessoas jovens, adultas, idosas, num momento de pandemia em que a gente tem o problema de todo esse problema do acesso às tecnologias e todas as discussões de o quanto isso é ou não aprendizado, que conselho vocês nos dariam e que considerações vocês poderiam fazer a partir disso? Quem quer falar primeiro? Uma pergunta. Eu vou deixar vocês na tela, tá? Aí a gente faz como se fosse uma roda aí de conversa, tá bom? Uma pergunta e tanto. Esse é o grande desafio nosso, com certeza. E não é uma obviedade o que eu vou falar, mas é coletivamente que nós vamos encontrar, né? Acho que são encontros assim, e principalmente com os educadores, né, do movimento, né, entre os movimentos, nós temos que estar em máxima comunicação e procurar ao máximo ter comunicação com os alunos, porque junto com eles que nós vamos encontrar a solução também. Eles têm que falar, eles têm que dizer quais são as possibilidades da gente estar juntos, né? Como, lógico, a gente precisa dominar essas ferramentas. Eu, por exemplo, me sinto, às vezes, desolada por ser tão ignorante no assunto, mas estou aprendendo, estou indo atrás, né? Hoje, estar participando com vocês é um desafio, confesso para vocês, que é muito difícil fazer isso. Mas temos que fazer, nós temos que nos adaptar à situação atual, e a internet também veio para ficar. Essa forma de comunicação nós não vamos poder escapar, acho eu, né? Já estou convencida disso. E aí nós temos que procurar com eles. A Sônia Krupa, que acho que todo mundo conhece aqui, ela tem falado muito das rádios comunitárias, né, da gente se comunicar, tentar uma nova forma de comunicação. Eu tenho estudado novamente essa questão, porque nós já tivemos essas experiências, principalmente no movimento, no MEB, Movimento de Educação Popular. Esqueci, Iraci, me corrija, esqueci o que é MEB, mas é um movimento brasileiro. Movimento de Educação de Base. Movimento de Educação de Base. Isso, que é nacional, que teve um papel importantíssimo na década de 60. Nós já tivemos isso, tivemos projetos, né, de rádios com os alunos, né? Temos rádios comunitárias muito importantes,
tem uma Rádio Madalena que tem, o coletivo Paulo Freire tem trabalhado conosco. Enfim, eu acho que nós temos que arrumar forma, buscar, ir correndo e discutindo que a gente vai construindo essas alternativas possíveis. E, de repente, até melhor, não digo melhores, mas abrindo nossa cabeça para formas coletivas de atuar. Iraci? Bom, conselho é complicado. A Jarina colocou aqui a palavra conselho, eu já fiquei aqui, né? Como a gente vai aconselhar as pessoas. Maria Alice, aqui em São Paulo, também nós tratamos por movidas. Quando nós mudamos de Gmail, nós colocamos movidas. Então, que bom que também toda a comunidade que trabalha com Mova e trata por Movista. Bom, além do que a Silvia falou, que a comunicação é uma coisa importantíssima, eu acho que não dá para parar. Nós temos que persistir sempre e lembrar a todos que a educação é direito. Então, não dá para a gente deixar de falar isso. Não dá para a gente deixar de pensar nos sujeitos da EJA, de lembrar que é por eles que nós estamos trabalhando, discutindo, lutando. As ações que nós temos que ter mais à frente é acompanhar o poder legislativo. Eu acho que nós não fazemos tanto quanto devíamos, que quando nós percebemos, leis passam e nós somos prejudicados, e para reverter as situações leva muito tempo. O diálogo constante também é importantíssimo. Mas eu coloco aqui que esse diálogo tem que ser respeitando o lugar de fala de todo mundo. Porque se tiver uma hierarquia, não há diálogo. Então as pessoas vão continuar com as suas posições. E nós temos que descobrir aquilo que nos une e não aquilo que nos tensiona. E a gente tem que lutar para ampliação dessa oferta em todas as suas modalidades, em todas as suas formas. E eu quero encerrar lembrando, e eu vou ler literalmente, o que o Paulo Freire disse. Quando ele diz a luta continua, significa que não dá para parar. O problema que a provoca está presente. É possível e normal um desalento. O que não é possível é que o desalento vire desencanto e passe a mobilizar. A luta continua. Obrigada. Então, eu penso, né, da mesma forma, assim, que a Silvia e a Iraci, né, eu acho que é muito importante, né, a gente precisa continuar resistindo, né, porque se a gente não resistir, né, vem algo e passa por cima da gente, respeitar, né, todos os lados, e eu acho que a própria letra aí do hino do Mova, né, já fala muito, né, e juntos fazer, né, a nossa história acontecer, né? Então, acho que precisa se unir, né, se fortalecer, se unir, né? Acho que é importante o que a Iraci falou também da questão da formação política, né? Eu acho que a gente precisa ter também essa formação política, né, para a gente também ocupar, né, outros espaços como forma também de garantir, né, os nossos direitos e os direitos dos educandos e educandas da EJA, do MOVA, enfim. É isso. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês, por estarem com a gente nessa tarde de sábado, para essa conversa. A gente aprende muito com o MOVA nessa troca, né? Se a ideia é a resistência, eu acho que o MOVA é um exemplo de resistência,
mesmo, ao longo dos anos, vem se desenhando, e quando a gente pensa que as coisas estão mais fáceis, aparece uma pancada, como o que houve o ano passado, mas o MOVA está aí forte, se reinventando, se constituindo com os novos sujeitos que vêm recebendo, à medida que as lideranças vão ficando mais jovens há mais tempo e vão fazendo outros trabalhos, né? Então, quem é MOVA está sempre envolvido, então é muito bom ter esse acúmulo de experiências e essas trocas que acontecem aqui. Agradeço profundamente vocês, agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora, e pegando carona, então, aqui na fala da Maria Alice, eu quero aproveitar para terminar nosso encontro de hoje, exibindo novamente o vídeo com o hino do MOVA. A gente deixa para vocês um grande abraço virtual, e com o desejo de muita saúde, muita força, porque apesar da gente estar vivendo um momento tão difícil, uma hora isso vai passar e a gente vai poder se abraçar novamente, tá bom? Então, muito obrigada a vocês três meninas, obrigado a quem está presente. Vamos ouvir juntos o hino do MOVA. Oi, 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 oi. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire pra sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura, tornar-se um cidadão que transforma, que fala de política, que critica, que faz revolução. Vamos ler, escrever o mundo, juntos pra fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire pra sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura, é tornar-se um cidadão que transforma, que fala de política, que critica, que faz revolução. Oi, 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 oi. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire pra sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura, é tornar-se cidadão que transforma, que fala de política, que critica, que faz revolução. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo,
escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo. Juntos fazer a nossa história acontecer.